A gente vive tentando prever o futuro, não é? Seja numa coisinha boba, como decidir se leva um guarda-chuva, ou em algo sério, tipo planejar a aposentadoria. Agora, para as grandes questões, quebras de mercado, guerras, pandemias, a gente costuma correr para os especialistas. Mas já parou para pensar numa coisa meio perturbadora? E se a maioria deles estiver, na verdade, completamente errada? Dá uma olhada nessa frase. Tão boa quanto chutes aleatórios. Isso aqui não é uma opinião qualquer, não. É a conclusão chocante de uma pesquisa que durou décadas. E essa pesquisa descobriu que, no fim das contas, os prognósticos dos maiores especialistas em política e economia eram basicamente um cara ou coroa. Bem-vindos! O que a gente vai explorar hoje vem direto do primeiro capítulo do livro Superprevisões, de Philip Tetlock e Dan Gardner. E o título do capítulo já dá uma pista bem interessante do que vem por aí. Um cético otimista. Nossa primeira parada nessa jornada é uma metáfora que, olha, abalou o mundo da previsão. Então, se preparem para conhecer o famoso chimpanzé atirador de dardos. Essa imagem do chimpanzé jogando dardos é clássica. A ideia é mais ou menos assim. Imagine um estudo que compara as previsões dos especialistas mais renomados com um chimpanzé jogando dardos num alvo de forma totalmente aleatória. O resultado, surpreendentemente, o chimpanzé se saiu tão bem quanto os especialistas. Parece até piada, né? Um insulto, mas tem uma verdade bem desconfortável por trás dessa brincadeira. E aqui está o ponto central. Isso não era uma piada. O autor do livro, Philip Tetlock, dedicou 20 anos da vida dele a esse estudo. De 1984 a 2004, ele juntou e analisou milhares de previsões de centenas de especialistas. E a conclusão foi clara e bem perturbadora. A precisão do grupo todo mal superava o acaso. Bom, se até os especialistas falham tanto, será que prever o futuro é uma tarefa impossível? Então, não é bem por aí. A questão não é se a gente consegue prever, mas o que a gente está tentando prever. Essa pergunta aqui é a chave de tudo. E a resposta não é simplesmente jogar a toalha e desistir de prever. A resposta, segundo o livro, está em entender a natureza do sistema que a gente está analisando. E para explicar isso, ele usa uma metáfora genial. O filósofo Karl Popper dividiu o mundo em dois tipos de sistemas, relógios e nuvens. Pensa nos relógios como sistemas organizados, mecânicos, previsíveis, tipo o movimento dos planetas. A gente sabe exatamente quando vai ter um eclipse. Já as nuvens são caóticas, complexas, super imprevisíveis. Pensa na previsão do tempo ou no mercado financeiro. E isso mostra bem qual é o desafio. A Primavera Árabe, por exemplo, nenhum especialista previu aquilo. Tudo começou com um único ato de desespero de um vendedor na Tunísia. Foi uma faísca num sistema super complexo, uma nuvem que gerou consequências gigantescas e imprevisíveis. Ok, encarar um mundo cheio de nuvens imprevisíveis pode parecer meio desanimador. Mas e é aqui que a história tem uma virada sensacional. Dentro daquela pesquisa gigante do Tetlock, apareceu uma coisa notável. Um grupinho de pessoas que, de alguma forma, acertava muito mais que os outros, consistentemente. Apenas 2%. Esse pequeno grupo não era só um pouquinho melhor. Eles eram dramaticamente melhores. Eles superaram especialistas, superaram acadêmicos e até analistas de inteligência que tinham acesso à informação sigilosa. Eles ganharam o apelido superprevisores. Mas afinal, o que é essa tal de superprevisão? Não é ter uma bola de cristal com certeza. E o ponto mais importante é este. Não é um talento que nasce com a pessoa. É uma habilidade. É um jeito de pensar, um pensamento mais aberto, baseado em probabilidades. Um jeito de coletar informações e de atualizar as próprias crenças, que qualquer um pode aprender e cultivar. Certo, mas como é que se cultiva essa habilidade? A resposta não tem nada de mágica. O segredo está num processo bem disciplinado, um ciclo constante que vai, aos poucos, afiando o nosso julgamento. Esse processo tem 3 etapas simples, mas muito poderosas. Primeiro, prever, mas não com palavras vagas, tipo talvez. A ideia é usar probabilidades, números, para a gente ser honesto sobre o nosso grau de incerteza. Segundo, medir, acompanhar os resultados de forma objetiva para saber onde acertou e onde errou. E terceiro, o passo mais crucial, revisar, atualizar o que se pensa com base no que se aprendeu. É um ciclo de aprendizado que não para. O
Os meteorologistas são um exemplo perfeito disso. Eles fazem previsões com números, 30% de chuva de chance, medem os resultados todo santo dia e usam esses dados para refinar os modelos deles. Eles não são perfeitos, claro, mas estão sempre melhorando. É esse ciclo de feedback que falta na maioria das outras áreas de previsão. E tudo isso nos traz de volta ao título do capítulo. O cético otimista é exatamente a mentalidade que surge de todas essas lições. Então, vamos resumir as grandes ideias aqui. Primeiro, ser uma autoridade no assunto não garante precisão. Segundo, é fundamental saber se estamos lidando com um problema do tipo relógio, que é previsível, ou uma nuvem, que é incerta. E o mais importante, o lado otimista da história. Prever não é um dom místico, é uma habilidade que melhora com prática, com aquele ciclo de feedback. A mensagem central é esta. A gente precisa ser cético com qualquer pessoa que vende certeza sobre o futuro, principalmente em sistemas complexos como política ou economia. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ser otimista sobre a nossa própria capacidade de melhorar, de aprender a navegar melhor nessa incerteza toda. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Sabendo de todas as dificuldades e da complexidade do mundo, mas agora com as ferramentas do pensamento crítico, da medição e da humildade intelectual, será que a gente pode de fato aprender a enxergar o futuro com um pouquinho mais de clareza? O livro sugere que a resposta é um sonoro e otimista sim.